Em 1881, o Brasil era uma monarquia cheia de escravos, já que o fim da escravidão só viria em 1888. Se hoje a sociedade ainda é racista, imagina naquela época. É nesse cenário que nasce, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, Afonso Henriques de Lima Barreto, o autor do clássico Triste Fim de Policarpo Quaresma. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a vida e a obra desse autor incrível, inventivo, que escreveu crônicas, contos e romances marcados pela crítica social e por um olhar singular para o país. O poeta Ferrez o chama carinhosamente de vovô da literatura marginal. Mas antes, aqueles recados básicos VaptVupt. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para saber quando tem vídeo novo e dá aquele joinha. Essas ações são importantes pra gente porque o canal cresce e quanto mais inscritos, mais conteúdo a gente pode trazer. Lima Barreto nasceu no dia 13 de maio, exatamente 7 anos antes da Lei Áurea ser instituída no Brasil. Foi ela que aboliu a escravidão no país, que, diga-se de passagem, foi o último país das Américas a fazer isso. Filhos de escravos, os pais de Lima Barreto nasceram livres. O seu pai, Henriques Lima Barreto, era tipógrafo e sua mãe, Amália Augusta, professora. Apesar das leis do Brasil Império interditarem e praticamente proibirem negros livres e africanos de frequentarem a escola, a educação na família de Lima Barreto era o eixo orientador da casa. Sua mãe foi sua primeira professora e ensinou a ele as letras do alfabeto. Inclusive, ela foi professora em uma escola que ela abriu com o seu marido e que funcionava na própria residência do casal, o Colégio Santa Rosa. Nessa época, eles moravam no bairro Laranjeiras, na capital carioca. Infelizmente, o Colégio Santa Rosa não durou muito tempo porque a Amália começou a manifestar sintomas de tuberculose e precisou fechar a escola. Ela morreu em 1887, quando Lima Barreto tinha apenas 6 anos. Esse fato o marcou profundamente, como podemos ver nesse trecho do seu livro póstumo Diário Íntimo. Talvez fosse menos rebelde, menos sombrio e desconfiado, mais contente com a vida se ela vivesse. Deixando-me ainda na primeira infância, bem cedo firmou-se o meu caráter, mas em contrapeso, bem cedo me vieram o desgosto de viver, o retraimento por desconfiar de todos, a capacidade de ruminar mágoas sem comunicá-las a ninguém. Quem relembra esse trecho é a doutora em literatura comparada pela UERJ e pesquisadora Fernanda Felisberto, uma das autoras dos textos extras da edição da Antofágica. Eu já vou falar mais sobre eles. Voltando ao tema da educação, Lima Barreto continua seus estudos em diversas escolas. E em 1897, aos 17 anos, se matricula na Escola Politécnica para se tornar engenheiro. Mais ou menos nessa época, começa também a frequentar a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e se torna um leitor assíduo, lendo tanto literatura brasileira quanto inglesa, francesa e por aí vai. Em 1902, o pai de Lima Barreto é diagnosticado com neurastenia. Naquela época, um termo genérico para diversos transtornos mentais. A essa altura, Lima Barreto já escreve contos e crônicas e registra em seu diário que está passando por dificuldades financeiras e comendo muito pouco. No ano seguinte, ele sai da Escola Politécnica e presta concurso na Secretaria da Guerra, sediada na Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro. Por conta dos problemas de saúde mental do seu pai, Lima Barreto se torna o principal responsável pela subsistência da sua família, ou seja, tanto do seu pai quanto dos seus irmãos e irmãs. Seu expediente vai das 10 às 15 horas. E ao longo dos anos, ele vai escrever diversas ficções no papel timbrado da secretaria. Ele também começa a ter problemas com a bebida e vai demonstrar um dos seus traços de personalidade mais marcantes. Ele não hesita em criticar aquilo que considera desprezível e hipócrita nas pessoas e no Brasil. Alguns exemplos. Ele se recusa a escrever elogios encomendados a políticos e não hesita em apontar o dedo para quem ele julga ser dado a estrangeirismos e afetação.
Sim, muitas vezes Lima Barreto é lembrado pelo seu temperamento difícil, suas crises com a bebida e pelos inimigos que colecionou em vida. Ele morreu aos 41 anos como desafeto público de jornalistas e críticos. Isso porque ele cutucava os nichos políticos e literários. Por essa atitude, a pesquisadora Fernanda Felisberto diz que Lima Barreto ocupa o lugar de uma bússola, uma referência para tratar as experiências de negros e negras no Brasil. Sua literatura incluía a comunidade negra, os suburbanos, os despossuídos de toda sorte e, nesse sentido, colocava foco em personagens esquecidos pela literatura brasileira. Além disso, abarcava os seus temas e reivindicações. Segundo ele mesmo, não desejamos mais uma literatura contemplativa. Não é mais uma literatura plástica que queremos, a encontrar beleza em deuses sempre mortos. Lima Barreto queria pensar o Brasil e, sim, fazer críticas sociais a partir dos seus textos. Durante muito tempo, os estudos chamaram mais atenção para a vida turbulenta de Lima Barreto do que para sua obra propriamente dita. Só que muito mais do que um escritor militante de temperamento genioso, Lima Barreto foi um autor extremamente inventivo, capaz de ler como ninguém os primeiros anos da República Brasileira, quando o país queria se tornar civilizado, mas estava profundamente enredado em problemas raciais, sociais e políticos. O passado colonial estava sendo colocado para baixo do tapete e Lima Barreto sabia mais do que ninguém que isso era impossível. Mais ainda, insano. Em geral, a crítica brasileira insere Lima Barreto como um autor pré-moderno, ou seja, ela diz que ele antecedeu o modernismo brasileiro, movimento que teve como principal evento a Semana de Arte Moderna de 22, que aconteceu em São Paulo. Mas uma nova geração de intelectuais tem questionado esse lugar, dizendo que Triste Fim de Policarpo Quaresma é muito mais do que uma obra pré-moderna. Lima Barreto foi alguém que sustentou o seu lugar como intelectual negro em uma sociedade que não fazia nenhum esforço para incluir negras e negros como cidadãos desse projeto de Brasil civilizado. Além disso, o modernismo da sua obra não pode mais ser ignorado. Triste Fim de Policarpo Quaresma começou a ser escrito em 1911 e foi publicado em forma de folhetim no Jornal do Comércio no mesmo ano. Em 1916, a obra foi publicada em livro e quem financiou a publicação foi o próprio Lima Barreto, que precisou pegar muito dinheiro emprestado. Ele não encontrou um editor. O livro se ocupa dos primeiros anos da República Brasileira, quando existia um otimismo e um desejo de progresso e desenvolvimento nacional. Sabe aquele sentimento de agora vai? Agora o Brasil vai dar certo. Então, é disso que eu tô falando. O personagem principal, o Major Policarpo Quaresma, é um sujeito de bom coração que realmente deseja o melhor para o país. Ele é cheio de sonhos patrióticos. O livro tem um narrador em terceira pessoa e é dividido em 3 partes, cada uma com 5 capítulos. Na primeira parte do livro, o Major vai atrás das expressões que ele considera verdadeiramente nacionais. Então ele se aproxima do idioma tupi-guarani e, por exemplo, vai atrás das canções que são originais do nosso país. Ele leva tudo isso muito a sério e já nessa primeira parte do livro começa a ter alguns problemas com toda essa obsessão. O título do livro é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então a gente consegue prever que esse patriotismo todo não vai acabar bem. Na segunda parte, o Major Quaresma se muda para uma fazenda e se ocupa dos problemas das regiões rurais do Brasil. Com a ajuda do seu empregado Anastácio, Policarpo Quaresma luta contra saúvas, ervas daninhas e outras pragas. Ele quer incentivar a agricultura e o crescimento econômico. E na terceira parte, ele volta para a capital, para o Rio de Janeiro, e é recebido por Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil. Só que ele não é levado muito a sério pelo político e aí o caminho para sua desilusão total está aberto. O romance expõe, na chave cômica e irônica, a impossibilidade de encontrar uma identidade brasileira comum, pautada na harmonia do povo. O doutor em literatura e crítica da cultura Jorge Augusto é também um dos autores dos textos extras da edição da Antofágica. E é ele quem diz que Lima Barreto faz o contrário. Ao invés de mostrar uma unidade nacional, ele mostra a multiplicidade. Os 3 signos mais potentes da multiplicidade em Lima Barreto são a língua,
abordada por meio da oralidade e da influência das línguas africanas e indígenas no português brasileiro. O espaço, tomando os subúrbios cariocas como um lugar enunciativo e significante da própria multiplicidade. Casas, gentes, classes, ruas. No subúrbio nada é igual, nada se parece e tudo se move como um intenso rizoma. E a raça, já que há vários tipos de cor, classificação e racialização dos personagens em Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vale a pena falar mais da oralidade do romance. Lima Barreto faz várias reinvenções da língua portuguesa, evocando as trocas e comunicações da comunidade negra e periférica, tanto na República quanto no período anterior, na colônia. A pesquisadora Lélia Gonzalez dá o nome de pretoguês a essa espécie de torção feita na língua oficial a partir do contato com os idiomas de matriz africana que vieram para o Brasil com os negros escravizados. Esses registros orais da língua no âmbito da literatura mostram a inventividade e a criatividade de Lima Barreto. E o mais impressionante disso tudo é que se na época ele já era uma peça fundamental para ler e pensar o Brasil, ele ganhou relevância com o tempo e entra no século XXI como um clássico indispensável da nossa literatura. Completando o trio de autores dos textos extras da edição da Antofágica, o poeta Ferrez parece conversar com a oralidade de Lima Barreto e faz um texto muito bonito, que é ao mesmo tempo uma homenagem e um manifesto. Escritor pardo, negro, louco, não retinto, que está nos versos de Nibrizante, numa apresentação do Islã das Minas, no verso jogado da Guilhermina, na editora independente chamada de Selo, na apresentação do Sesc Campinas. E não para por aí. A apresentação é do Criolo e, além disso, o professor Jorge Augusto fez várias notas que explicam tanto as figuras históricas que aparecem no romance, quanto os termos de origem africana e indígena. E dessa vez, as ilustrações ficaram a cargo do artista João Montanaro, que explorou o verde, amarelo e azul da bandeira do Brasil para dar forma visual ao delírio patriótico do Major Quaresma. O resultado ficou lindo, olha só. O link da pré-venda está aqui embaixo e até dia 26 desse mês, ou seja, fevereiro, o livro está com 30% de desconto. Eu quero terminar com uma frase do próprio Lima Barreto. Não nos lembramos que nós não nos conhecemos uns aos outros dentro do nosso próprio país. Se você quer entender melhor as pessoas e forças que compõem esse país e quer dar umas boas risadas com um personagem um tanto fora da casinha, esse livro é para você. Agora eu quero saber qual a sua relação com Lima Barreto e também se você tem sugestões de temas para os próximos vídeos. A gente se vê na quinta-feira que vem. Tchau!